Olá, seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade e transtorno de pânico. Tava vendo aqui se meu mic tava ok. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, já deixa o like, já deixa o gostinho, já ativa aí o sininho para receber todas as notificações. E essa daqui é a nossa playlist sobre psicoterapia, em que eu tenho respondido várias dúvidas acerca da questão chamada psicoterapia. E hoje eu vou responder a seguinte dúvida: quando iniciar a psicoterapia? Então você já deve ter percebido muita gente falando aí, todo mundo precisa de terapia. Isso daqui até é uma outra dúvida que eu posso responder, né? Todo mundo precisa de terapia, né? E tal, não sei o que, para... Antes eu até falava assim, velho, todo mundo precisa de terapia. Hoje eu já não sei mais se todo mundo precisa de terapia. Tá bom? Já não tenho minhas dúvidas ali, né? Tenho minhas dúvidas. Mas eu entendo que sim, pode ajudar de maneira assim significativa caso você precise, né? Caso você precise. Se você ainda não viu o vídeo das diferenças entre psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, assiste bem aqui no card. Por quê? Porque quando eu digo assim, cara, nem todo mundo precisa de terapia, né? Eu estou falando a partir de uma lógica estrita do psicólogo. Mas eu entendo que muita gente se beneficiaria de alguns processos psicoterapêuticos, com outras abordagens, com perspectivas às vezes mais amplas ou com focos diferentes de um transtorno mental, por exemplo, né? Então, sim, muita gente acabaria se beneficiando e eu vou já falar o porquê. Então, entenda a diferença entre psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta e psicanalista no vídeo que está aqui no card. Então, aqui tem algumas situações comuns que podem ser úteis, né, para uma pessoa identificar se precisa ou não de psicoterapia. Eu preciso iniciar a terapia? Então, olha só. Primeiro ponto que eu botei aqui no meu roteirinho, transtornos mentais diagnosticados. Então, se você for diagnosticado com algum transtorno mental, como por exemplo, transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, transtorno afetivo bipolar, transtorno estresse pós-traumático, né? Então, se você tem algum transtorno mental diagnosticado, então é fundamental, é necessário você iniciar a psicoterapia. Então, recebi o diagnóstico, sei lá, fui a um psiquiatra ou um clínico geral, ventilou isso, né, ou algum outro profissional ventilou um possível diagnóstico, então inicie, né, ou com suspeita ou um transtorno mental diagnosticado, então é necessário você fazer o tratamento compatível com a carência, com a necessidade. Então, se é um transtorno mental, né, o tratamento para o transtorno mental é psicoterapia, né, com o psicólogo, né, e psiquiatra. Então, a gente está falando aqui psicoterapia no sentido de psicólogo ou psicoterapeuta. Então, primeiro ponto, transtornos mentais diagnosticados, sim, você deve iniciar. Nem pensa duas vezes. Eu vou pensar, será se eu preciso ou não? Não, nem pensa, só vai. Pá! 2. Dificuldades emocionais persistentes. Então, se você está percebendo, né, se você tem enfrentado sentimentos persistentes, por exemplo, tristeza, estou sentindo ali uma tristeza que não passa, velho, né? Uma ansiedade, sentimento de raiva, culpa, ou de repente alguma outra emoção que você perceba que tem sido persistente. E esse persistente aí eu posso colocar numa categoria de 2 meses. Então, 2 meses é um bom tempo para você observar se você tem sentido ali alguma resposta emocional na maioria dos dias, né, na maior parte do tempo, e que tem te gerado prejuízo no teu funcionamento normal ali do teu dia. Então já vai acendendo o sinal de alerta. Por quê? Isso daí é um indicativo de que você precisa iniciar a terapia. Então tem gente que sofre com o mesmo sentimento, que um sentimento é persistente, sei lá, durante anos, cara, 7 anos
e eu tô com uma raiva aqui que não passa de ciclano de tal. Faz 7 anos com essa raiva acumulada. Opa! Epa, tá na hora de buscar uma terapia, né? Então, dificuldades emocionais persistentes são sinais de que você sim precisa de terapia, porque provavelmente você tentou esquecer esse negócio, provavelmente você tentou lidar com esse negócio, provavelmente você já viu vários vídeos no YouTube sobre esse negócio e nunca passou, né? Então, cria vergonha na cara, meu preto, e vai fazer o tratamento direito, vai para a psicoterapia. 3. Problemas de relacionamento. Então, isso daqui é clássico, né? Então, se você estiver enfrentando dificuldades nos teus relacionamentos pessoais, nos teus relacionamentos profissionais, conflitos conjugais, problemas com família, né? Dificuldades de comunicação, sentimentos de solidão, então a psicoterapia sim pode te ajudar na elaboração dessas dificuldades, desses problemas de relacionamentos. Então, estou com muita dificuldade, estou com um conflito conjugal aqui, com muita dificuldade no meu relacionamento amoroso, tentei desapegar, não consegui, né? Então, relacionamento com o chefe, relacionamento com o meu trabalho, percebo que tem um conflito muito grande, então, sim, você deve iniciar a psicoterapia. Ponto 4, mudanças de vida significativas. Então, dentro do grande ciclo vital, né, dentro do grande ciclo da vida, nós temos as fases da vida. Nós temos as fases do desenvolvimento humano. Primeira infância, segunda infância, terceira infância, adolescência, jovem adulto, né, o adulto jovem, nós temos o jovem adulto, nós temos o adulto, né, a idade adulta, nós temos a terceira idade ou a velhice. Então nós temos essas fases, né, grosso modo, essa classificação que se dá. Então geralmente ali nós temos algumas transições, algumas fases ali, algumas épocas que marcam crises. Então entre essas fases que são estáveis, idealmente, então nós temos período de crises, que são as transições. Então eu, quando estava saindo da adolescência e entrando na fase do jovem adulto, então eu tive uma crise. Uma crise foi estabelecida. Então agora eu já estou passando ali do adulto jovem já para meia-idade, já estou chegando na meia-idade. Então daqui a pouquinho pode abrir uma outra crise. Assim como, além dessas grandes transições que estão correlacionadas ao ciclo vital, às fases da vida, nós também podemos passar por mudanças significativas, né, independente do ciclo da vida específico, independente da fase de desenvolvimento. Uma mudança de emprego, mudo ou não mudo de emprego, fui demitido, estou pensando em fazer uma transição de carreira ou não estou. Então a terapia pode ajudar nesse processo. Um divórcio, separação, né? Então tinha uma relação estável, estava casado, de repente a vida virou, velho, e agora o que eu faço? Como é que eu consigo fazer a resiliência? Como é que eu passo por essa grande transição de vida? A perda de um ente querido, né? Então passando por um processo de luto, perdi o pai, perdi a mãe, não sei, perdi um filho, perdi o esposo, a companheira, perdi um amigo muito próximo, né? Então a perda de um ente querido, né? Então se você tem sofrido, percebido que está sofrendo por conta desse tipo de mudança, então faça terapia. Uma mudança para uma nova cidade, né? Para um país diferente, então são momentos em que a psicoterapia, sem dúvida nenhuma, pode ajudar. O processo de identificação das dificuldades de adaptação, de resiliência, de novas respostas. Então a psicoterapia, ela sem dúvida nenhuma ajuda, né? Eu ia usar uma palavra que ela pode ser uma ferramenta facilitadora nesse processo dessas grandes mudanças de vida, dessas mudanças de vida significativas. Quinto,
E último ponto, minha água está acabando. Autoconhecimento e crescimento pessoal. Mesmo sem uma crise específica, as pessoas elas podem buscar psicoterapia. Então você pode buscar psicoterapia. Eu não estou passando por nenhuma crise específica, nem nada disso. Poxa, mas eu quero ter mais consciência ali dos meus processos, eu quero ter mais consciência dos pontos que eu preciso melhorar, né? Eu quero ter mais consciência, mais clareza das minhas próprias qualidades. Eu quero avançar, né? Eu quero me desenvolver pessoalmente em uma área específica. Então, será que a terapia pode ajudar? Sem dúvida nenhuma. Não é nenhum motivo urgente, você percebe isso, de repente não é nenhum, esse quinto aqui, né, de maneira específica, não é um motivo urgente, não é uma demanda que de repente está te gerando um prejuízo funcional no teu dia, né, mas pode ser um plus, já que de repente você pode ter uma consciência em relação a, eu não quero estar estagnado aqui, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, né, eu quero almejar de repente, né, outros patamares. Então a psicoterapia ela ajuda nesse processo de autoconhecimento e de crescimento pessoal. Então eu como psicólogo, eu atualmente dentro das pessoas que eu acompanho, então eu tenho esses 5 pontos aqui, claro. Então eu atendo pessoas com transtornos mentais diagnosticados, eu atendo pessoas com dificuldades emocionais persistentes, eu atendo pessoas com problemas de relacionamento, né? Eu atendo pessoas que estão passando por mudanças de vida significativas, né? Divórcio, eu atendo pessoas que estão buscando um autoconhecimento e um crescimento pessoal, né? Então eu tenho essas 5 situações, eu faço acompanhamento com pessoas que estão passando por essas situações aqui, umas mais urgentes, mais emergentes, sem dúvida nenhuma, outras mais no sentido de exploração e de se desafiar nesse processo de grande de evolução que é a vida humana. E aí, você acha então que algum desses pontos se encaixa em alguma situação atual de vida que você tem? Se sim, e você tem dúvida sobre começar ou não terapia, o WhatsApp aqui do consultório do Instituto de Psicologia está disponível. Começa, faça uma sessão inicial e a gente vai explorar aí de repente algum desses pontos, e tenho certeza que os benefícios da psicoterapia serão os mais variados possíveis para a tua vida. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo sobre psicoterapia.